8h28 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e neste programa de hoje, recebendo o advogado da UENF, especialista em direito público, o Dr. Kleber Tinoco, conversando conosco sobre essa importância desse debate neste momento, da crise financeira, essa pauta que tem sido aí muito bem destacada pelo Grupo Folha, a importância agora da adoção integral do pregão eletrônico na prefeitura, integral porque tem uma parte só, que é a parte do governo, né, o repasse do governo federal. O Aloysio detalha isso para a gente também, para a gente entrar nesse debate, e ainda, no finzinho desse bloco, uma projeção para o pleito a prefeito e a vereador, agora em novembro. Voltamos com você, Aloysio. Só para registrar aqui também a participação do telespectador pelo streaming, o Carlos André Moreira. Ele, como ontem, faz indicação de vários livros aqui. O Caminho de Servidão, do Hayek, é um bom livro, eu já li, é um bom livro. Menos Estado, Mais Liberdade, de Baudrillard, que é outro bom livro, também já tive oportunidade de ler. Ação Humana, do Mises, que eu não li ainda, mas é inclusive base para um movimento que alcança muita parte da juventude de hoje, que são chamados libertários, né, que juntam anarquismo e capitalismo. Não li o livro, mas conheço algumas resenhas e estudos. E só ontem que eu falei aqui da passagem do ciclo da cana para o petróleo, ele falou que eu disse que eu defendia o capitalismo, mas eu falei que não estava defendendo o usineiro no final, fiz a ressalva. E ele falou que eu defendia o capitalismo, defendia o produto, não defendia o capitalismo, e depois que eu defendi o Estado. Olha só, eu já falei com o Kleber aqui que eu não sou defensor do Estado mínimo, também não sou defensor do Estado máximo. Agora, chamar o que a gente tinha aqui, que foi eixo da economia, do começo da colonização brasileira, de Campos, do século XVII, até o ciclo do petróleo nos anos 80 ou 90, de capitalismo, não ler Casagrande Senzala de Gilberto Freire, né? É um esquema muito mais próximo ao feudalismo, pré-capitalista, né? Mas, Kleber, vamos lá, o assunto do qual você é mestre-sala e porta-bandeira, sem nenhuma ironia, que é pregão eletrônico. Por que o pregão eletrônico ainda não foi adotado integralmente em Campos? Primeiro, eu gostaria de explicar a relevância do pregão eletrônico. Eu venho falando de pregão eletrônico, cobrando, inclusive no blog, o Campos em Debate que eu tinha, ainda tem lá, mas não atualizo. Eu cobro o pregão eletrônico desde 2010. Então, ou 2009. Minha primeira postagem foi em 2009 sobre pregão eletrônico. O pregão eletrônico é uma ferramenta espetacular e o município tem dispensado, sem informar a razão, porque não adota o pregão eletrônico. O pregão eletrônico é uma modalidade licitatória que aumenta a competição, que permite, no ambiente virtual, a participação de empresários de diversos lugares do país. A pessoa à distância, ela participa de uma compra que o município queira fazer. O município quer comprar merenda, quer comprar papel, comprar remédio, qualquer coisa desse tipo, desde que seja um bem ou serviço comum, até serviço de engenharia mais simples, é possível fazer através do pregão. E o pregão, por aumentar a competição, dificulta o conluio de empresários que participam de um pregão presencial ou de uma outra modalidade licitatória, elevando o preço. Ao contrário, o pregão eletrônico, não presencial, gera uma queda bruta de preços. Os preços despencam. Você tem descontos de 40%, 20%, 30%, né? 50%. O governo estima que vai gastar uma quantia, acaba gastando muito menos. É uma surpresa para todos quando isso acontece. Mas isso já está consolidado no país inteiro, é uma experiência exitosa no país. O governo federal
já adota o pregão eletrônico desde 2005, e inclusive já era preferencial. Se não fosse adotado, o gestor ele tem que justificar por que não está adotando o pregão eletrônico, está empregando uma outra modalidade licitatória. O presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, atento a essa vantagem que o pregão proporciona, e principalmente no momento de crise, editou um decreto, um novo decreto regulamentador do pregão eletrônico, e dispôs que os estados e municípios que queiram receber verba pública voluntária, né, que se faz por meio de convênio, eles deverão utilizar o pregão eletrônico para fazer as contratações. Estranho é o fato que o prefeito atual, eu venho cobrando isso desde 2010, foi campanha do Observatório, do qual fiz parte. Kleber, você me permite só encaixar com o que você está falando para não perder o gancho? Uhum. Umas perguntas aqui feitas no grupo, do qual você participa também do programa. Pois não. Alexandre Buchaú, odontólogo, servidor municipal. Quais ganhos se tem com a adoção do pregão eletrônico na prevenção a fraudes? Qual a perspectiva de redução de custos com a adoção do pregão eletrônico? A que atribui a relutância a aderir ao pregão eletrônico de forma expressiva e não apenas em casos específicos? Acho que vão de encontro aí o que você está falando, desculpa, só para colocar participação. Agradecer a pergunta do Alexandre, né? Obrigado. Eu vi o debate dele, muito bom também, um cara preparado. Então é isso, eu acho que o pregão ele proporciona, né, tem duas vantagens principais: aumentar a competição e reduzir preço. Isso está comprovado, isso é inequívoco, tanto que é obrigatório em vários estados e municípios. Nós temos municípios vizinhos que já adotam o pregão. O Rio de Janeiro já tem pregão desde 2009, obrigatório, pregão eletrônico, né? Presencial em campo já faz, e passou a adotar o pregão eletrônico para atender à exigência do decreto federal do ano passado. E mesmo assim, adotou o pregão eletrônico apenas para essas verbas, para poder receber essas verbas voluntárias do governo federal. Nós continuamos tendo todos os recursos arrecadados de outras fontes, tributos municipais, royalties, participações especiais, tudo isso não se faz com pregão eletrônico. Então, você gasta muito dinheiro, é uma perda de eficiência, né? Você tem um gasto muito maior, você acaba pagando mais caro. E o que me impressiona é que o governo, o prefeito, ele apresentou ao TSE essa proposta. É a proposta de governo dele, foi promessa de campanha. Então ele disse que ia implantar o pregão eletrônico. Não entendi até agora porque não fez. Isso eu já fazia cobrança, eu integrei, como disse o governo, né, e fiquei ano. Kleber, perdão, posso encaixar no que você está falando outra pergunta aqui? Pois não. O Hamilton Garcia, cientista político, professor da UENF, seu colega lá na UENF, pergunta assim: você conheceu de perto os primeiros meses da gestão Rafael Diniz. O que você destacaria como os pontos fortes desses primeiros momentos e seus pontos fracos? O ponto forte precisou o governo editar um novo Código Tributário. O Código Tributário anterior tinha vários vícios, né? Foram questionados na Justiça, e eu tive que me empenhar para elaborar um código, e foi difícil. Então, o aumento da carga tributária é justificável num momento de crise, mas é preciso vir acompanhado de um compromisso do governo com a eficiência. Você não pode aumentar a carga tributária e continuar gastando de forma sem eficiência, gastando a mais, né? Você pode comprar por menos, por que vai pagar mais? Não tem justificativo, né? Os valores da licitação, que a licitação exige para que você tenha, a administração tenha uma proposta mais vantajosa, um preço menor, né, e para permitir que qualquer interessado, qualquer empresa possa contratar com o poder público. Afinal, os empresários
empresários também têm interesse de vender para o município e de receber, vender para o Estado, vender para o governo federal. Mas não dá para compreender, por isso que eu venho batendo na tecla, até para você ter legitimidade, tudo isso que a gente discutiu aqui no programa, sobre extinguir cargos, exonerar servidor, aumentar a alíquota da Previdência, que vai ter que acontecer, a alíquota da emenda constitucional impôs isso, mas as medidas mais duras que a gente discute só se legitima, só abre espaço para discussão depois que você implanta as medidas de eficiência. Então você não pode, eu não vejo legitimidade numa discussão do governo apresentar dificuldade para pagar RPA, para repassar a verba para pagar o aposentado, né? O Previcampo está deficitário, não está conseguindo pagar as contas, os aposentados e pensionistas não estão recebendo em dia. Então, tudo isso é um complicador diante do fato do município não implantar o pregão eletrônico. Isso tem que ser uma demanda urgente da sociedade civil organizada. Se o prefeito não faz, esse que é o papel, né, da sociedade. A sociedade tem que cobrar essas medidas. Todos os documentos, os autores que tratam de corrupção, os tratados internacionais de combate à corrupção, falam da importância da participação da sociedade civil. A sociedade civil é o principal fiscal. Os autores falam, o povo é o principal fiscal, não é o Ministério Público, não é a polícia, não é o Tribunal de Contas. O principal fiscal é o povo. Então é preciso que... Agora, você não pode esperar que o outro faça. Se você tem alguma condição de fiscalizar, de cobrar, de se inteirar desses assuntos, é preciso que você tome conta disso, sob pena de ter que arcar no futuro com todas as mazelas, né, os problemas que vão nos atingir se nada for feito. E voltando à questão do pregão, eu não vejo ninguém... porque tem aquelas coisas, tem coisas que você discute em off e coisas que você discute em on. Isso é muito comum quando você fala com um jornalista, né? Cláudio deve passar por isso, eu certamente passo. Então tem informações que eu sei que são fidedignas, mas que eu não posso usar porque o direito de se revelar é da fonte. É uma garantia constitucional. O Kleber, como está levantando em vários pontos da Constituição, artigo 220, Constituição Brasileira. Né? Artigo 5º e 220. Né? Que não sabe, né? Eu não preciso dizer nem presidente supremo. Logicamente que se eu afirmar alguma coisa, Kleber me disse, eu não digo que foi Kleber, eu não puder provar o que Kleber disse, pode ser crime de opinião, eu posso ser processado civil criminalmente, é outro papo. Mas, enfim, o que é dito por muita gente que tenta defender a não adoção integral do ponto, e volto a dizer, eu não estou... Também se confunde muito o que o jornalista fala com uma opinião sua, não é opinião minha. É a opinião que eu vejo ser dada e trago à discussão. É que o pregão eletrônico, sem o pregão eletrônico, e particularmente, ontem, como falei aqui com o Cláudio, entrevistando o Ricardo André, eu discordo. Mas o argumento apresentado é que sem o pregão eletrônico, o dinheiro circula no local e com o pregão eletrônico não. Como é que você responde a isso, Kleber? Primeiro, eu queria ressalvar o seguinte, eu não estou dizendo que há corrupção ou alguma coisa do tipo. Estou dizendo que não é correto, não é eficiente não adotar o pregão. O pregão eletrônico não pode ser uma opção. Tem que ser adotado. Já era para ter sido há muitos anos. Eu não entendo por quê. A pergunta que você fez... Não, a pergunta que eu fiz é o seguinte, é que algumas pessoas em off... Entendi, eu lembrei aqui. Então, essa questão de que porque o pregão, não se adota o pregão eletrônico para que o mercado local seja atendido, privilegiado, né, os fornecedores locais tenham vez. Isso é um absurdo. Isso fere o princípio do interesse público. Interessa à administração pública obter a proposta mais vantajosa. A proposta mais vantajosa não é aquela que agrada
o fornecedor local. O fornecedor local ele pode participar da licitação, mas se quiser vencer, que ele ofereça a proposta mais vantajosa para a administração. Que não cabe fazer um agrado para o fornecedor local às custas do servidor, do contribuinte, que corre o risco de ter que pagar a carga tributária mais alta. Isso não dá. É possível criar, é necessário até criar um ambiente de concorrência legítima. Isso é bom para o mercado local, inclusive. Porque supondo que um fornecedor de outra cidade ganha um pregão eletrônico e tenha que vir prestar o serviço ou fornecer o produto em Campos. Vai ter que criar uma estrutura de emprego, vai gerar renda no município. Então, não se pode partir da premissa de que, não sendo o pregão eletrônico, que o dinheiro vai sair do município, que vai favorecer empresas de fora. Esse não é um raciocínio jurídico e não é exposto. Duvido que exponha. Não é um valor contemplado pela lei. A lei ela criou a licitação para atender o interesse público de obter a proposta mais vantajosa e de assegurar a participação de qualquer interessado. São esses os dois valores, e não para atender o mercado local. Inclusive, eu não vou citar aqui, mas não precisa voltar muito no tempo assim. Quem tem mais de 30 anos, eu já tenho quase 50, deve se lembrar do tempo das Hilux em Campos, né? E, ao que me parece, não deixou saudade. Só para fazer aí uma lembrança dessa coisa do dinheiro circular em Campos, né? Você se lembra, Kleber? Com certeza. Né? As obras... nós passamos por um período de terceirização, de muitas terceirizações, que você tinha aluguel de ambulância, mão de obra, de vigilância, de tudo. Tinha terceirização de tudo era terceirizado. E se fosse tudo com um pregão eletrônico, né, difícil. O que é o pregão eletrônico? Ele dificulta os esquemas de corrupção, né? A formação de cartel, empresários que se reúnem para vencer licitações, para contar quem vai vencer, definir valores, né? Isso, se o pregão eletrônico não é adotado, favorece. Se o pregão presencial, ele possibilita muito mais o conluio, a corrupção, do que o pregão eletrônico, que é uma ferramenta que torna muito mais difícil, muito mais complexo um ajuste de preço. Porque pode vir um empresário de fora e fazer a proposta mais vantajosa para a administração. Outra coisa me chamou a atenção é que até bem pouco tempo os editais de licitação, né, quanto maior a transparência, quanto mais gente toma conhecimento de que há uma licitação aberta, ainda que seja por outra modalidade que não o pregão eletrônico, você tem um potencial de aumentar a competição. Até pouco tempo os editais não eram divulgados no site da transparência, como manda a lei. Eles colocavam lá, se quiser, você solicita por e-mail o edital completo. Por que não disponibilizar tudo? Hoje em dia nós temos internet, né? Porque eu teria que enviar um cidadão comum que quer fiscalizar as contas públicas, quer fiscalizar as compras, tem que enviar uma solicitação para a comissão de licitação para receber, e recebia de volta um e-mail solicitando o nome da empresa, e criava já uma dificuldade, que se não fosse uma pessoa ali ciente de que poderia solicitar informação, que tem esse direito, ficaria perplexo, então não conseguiria obter o dado. Então, vinha um e-mail de volta, você solicitava o edital, e um e-mail de volta pedindo para você informar nome de empresa, CNPJ, aí você tem que dizer, não sou empresa, não tem CNPJ, isso é um absurdo, tinha que estar lá, tinha que estar no portal da transparência. Isso foi até há pouco tempo. E não sei se corrigiram, né? Tem algumas outras participações. O Carlos André Moreira, como costuma fazer, dá vários livros aqui, títulos de vários livros. Tem um livro aqui, Imposto é Roubo, Bruno Silva. Eu não li, esse também não li.
Confesso, não sem um constrangimento, minha ignorância. Mas eu lembro sempre o dito de Benjamin Franklin, que virou dito popular. Benjamin Franklin, um dos pais da Revolução Americana, que virou dito popular nos Estados Unidos, né? Eu só tenho duas coisas certas na vida: tax and dead, né? Ou seja, impostos e morte. E eu acho que o velho Benjamin Franklin deixa de ter razão. Afinal, como bem disse o Kleber, você não pode esperar que as pessoas se curem na natureza. E como eu fiz aqui uma apologia com o pentecostalismo, que ganha conhecimento por língua divina que bate do céu à terra e sai falando línguas, né? E aprendendo tabuada. Mas, enfim, Kleber, você participou do governo no início. Uhum. Você mesmo colocou aqui sua experiência. Você chegou a fazer essa pergunta? Por que o pregão eletrônico não foi adotado integralmente? Qual foi a resposta que você teve? Não, você não tinha resposta, você ouviu o silêncio, como agora, né? Eu faço, sabe, o nosso grupo aí da Folha, eu já fiz essa cobrança outras vezes. Já no meu blog aí, se você entrar, você vai ver a cobrança. Então, não tem. Simplesmente, se ninguém der voz a isso, se ninguém cobrar, se a sociedade civil não se importar com isso, vai pagar a conta. Se não cobrar do prefeito a providência que já deveria ser adotada, isso me inconforma, porque eu ajudei a fazer o Código Tributário. A carga tributária, a contribuição da iluminação pública, ela tinha um valor único, ela subiu para quem pode pagar mais. Quem consome mais energia, paga mais. É justo falar para o cidadão, o contribuinte, que olha, a gente vai ter que aumentar a carga tributária porque o município está sem dinheiro. Quando o município não faz por onde para economizar, isso é um absurdo. Eu não consigo compreender. Acho que essa resposta teria que ser dada pelo prefeito. Tem aqui uma sugestão, acho que você vai gostar. Só para dizer, para ressalvar também, que eu saí do governo na amizade, continuo sendo amigo de todos. Não tenho nada contra o Rafael Diniz, eu acho o cara muito gente boa. A minha cobrança aqui é estritamente enquanto cidadão, profissional, mas eu cumprimento, como cumprimentaria qualquer outro político. Eu falo com todo mundo. Eu saí tranquilo. Eu que pedi exoneração, né? Pedi para voltar para o UENF. Nós temos manifestações aqui no grupo. Frederico Paes, da Coagro, do licenciado plantador de cana, foi confirmado aí, deve ser confirmado na convenção como candidato a vice até agora, até as convenções pré-candidato a prefeito Vladimir Garotinho, que coloca aqui sobre essa discussão dos problemas financeiros de Campos. Prezado Luiz, mais uma vez, vem parabenizar pelo legado do Grupo Folha, estão deixando para a cidade de Campos. O próximo prefeito terá uma cartilha pronta. Isso é mais relevante vindo de um pré-candidato a vice-prefeito, uma chapa considerada competitiva, né? E nesse mesmo contexto, para alinhavar aqui o grupo com as manifestações do streaming, o José Renato Duarte, né, servidor, ex-secretário municipal de Campos Fernando da Barra, coloca essa e vai gostar, Kleber. Sugiro neste momento que o eleitor só vote no candidato a prefeito que se comprometa publicamente em implantar o pregão eletrônico. Eu acho que isso não é suficiente, porque o nosso prefeito se comprometeu, né? Eu acho que não foi suficiente. Deixa de ser pessimista, é um avanço. Ele implantou o pregão agora. Foi? Deixa de ser pessimista, isso é um avanço. Se todo mundo se comprometeu, é um avanço. Só o compromisso não, é preciso eu acho que o prefeito deveria fazer isso logo, né, para não deixar para o próximo, né? Concordo. Agora, Kleber, são 8h52, a gente fundiu os dois blocos em um, vamos chegar à parte política eleitoral. Nós temos alguns candidatos confirmados, a maior parte deles vão ser de hoje até o fechamento aí do prazo para as convenções, termina no dia 16, né? Ricardo André ontem colocou aqui um dado, que foi o primeiro, e Ricardo é um arguto observador da política de Campos, né? Ricardo. Ricardo é uma referência no jornalismo político de Campos.
né? E também como pessoa humana, como caráter. Falo isso pessoalmente e profissionalmente. Ele colocou um dado que ninguém então tinha colocado de maneira tão incisiva assim. Porque assim, todos quando se fala em projeção da eleição de Campos, acho que não há nenhum observador que não projete uma eleição prefeito em 2 turnos. E Ricardo colocou uma projeção diferente, e vindo de Ricardo, você leva a sério pela capacidade de observação dele, de interpretação dos fatos políticos, né, e de projeção, que ele acha que esse segundo turno deve se dar, de um lado, numa disputa entre as 3 candidaturas, que, assim, não tem nenhuma pesquisa para ferir isso, registrada, mas você ouve aí nas rodas de conversa, né? Vladimir, Rafael e Caio. E aí, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, de outro lado, ele colocou que seria um candidato ligado do bolsonarismo, pela grande votação que o candidato a presidente de 2018, Jair Messias Bolsonaro, teve em Campos. Foi realmente uma votação avassaladora. Como é que você vê a previsão do Ricardo e como é que você faz a sua? Ou projeção? Eu não sou um bom analista político, né? Eu acho que gostaria até de abordar aqui uma questão que já foi tratada em outra conversa aqui no programa, um outro entrevistado, que é a dificuldade de você... São tantos candidatos, né? São 17 pré-candidatos, o que levaria tantos pré-candidatos assim, a disputar uma prefeitura, um executivo que está passando por dificuldades. Mas o fato é que existe ainda muito dinheiro, né? Você tem 500 milhões, 400 milhões, e o momento para você alcançar o poder é o momento da crise, o momento em que se tem prosperidade, né? As contas estão folgadas, a máquina está mais forte, né? Quem está na máquina está fortalecido. É o momento para quem quer mostrar algum trabalho, pretende empenhar seu esforço para melhorar a cidade, é agora. Então, acho que por isso que a crise atrai tantos pré-candidatos. É um momento em que o governante está frágil. Eu acho que quem está na máquina, independente da crise, leva alguma vantagem. Os grupos políticos também, né, esses de família, o Caio, o Vladimir, também saem fortalecidos porque tem tradição política, né? Herdaram isso dos seus ascendentes. Carregam todo o grupo, porque a vitória não é do candidato apenas, a vitória é de um grupo político. Então, existe essa divisão. Eu acho que tudo vai ser resolvido no segundo turno, não tem nada, e a gente pode ter alguma surpresa, né? Você pode aparecer algum candidato aí de última hora, ou até o conhecimento mais aprofundado das propostas dos candidatos, que tem ainda o tempo para fazer as suas propostas, e isso vai permitir que o cidadão adote uma postura mais consciente. Mas, infelizmente, o momento de crise também favorece ao clientelismo, né? Favorece as benesses, promessas vãs, e que vai exigir também muito trabalho do Ministério Público e do Judiciário, que os abusos serão frequentes, corriqueiros, e eles vão ter muito trabalho para coibir tudo isso. Eu acho que o cenário, essa disputa vai ser muito acirrada, né? A gente pode resumir nisso, vai ser uma disputa acirrada e mais equilibrada, porque sem dinheiro as coisas ficam mais favoráveis para os que estão querendo chegar ao carro. Mas você, pergunta 1, você acredita em segundo turno? Sim, né? Claro. Acho que vai ser tudo resolvido no segundo turno. Não se resolve no primeiro, não.
E se você tivesse que fazer uma projeção de quem estaria nesse segundo turno? Olha, eu acho que o Caio e o Rafael. Vladimir, não? Vladimir também é outro. Você perguntou se tivesse que fazer o segundo turno. Eu acho ou Vladimir e Rafael ou Caio e Rafael. E essa possibilidade aventada pelo Ricardo de algum candidato bolsonarista, como você tem aí o Coronel Fabiano, não acredito nisso, nessa força. Alexandre Tadeu. Eu não vejo, né, tem o lado evangélico, os eleitores do Bolsonaro têm perfis diferentes, né? Então, o momento em que a gente vive é o que vai determinar as circunstâncias aqui, a nossa realidade é que importa. A política federal, eu acho que não vai ser tão influente assim no pleito municipal, não. Tá aqui José Armando Barreto. Armandão, Cláudio. Fala, Armandão. Bom dia, Luiz Abreu Barbosa, Cláudio Nogueira, Dr. Kleber Tinoco e a todos os presentes. Um exemplo trágico. WW, está se referindo a Wilson Witzel, foi eleito com a bandeira e a força do Bolsonaro. É verdade. Nós temos um exemplo ruim, né? É o Tris in idem, né? A operação batizou, é o terceiro governador que sai preso. Pouco tempo, pela mesma prática, né? Foi preso ainda não, né? Preso, sai afastado, mas sofreu as medidas cautelares, né? Já sofre os efeitos das medidas cautelares. Não foi preso porque não há necessidade de fato da prisão, porque a prisão é a última ratio, é o último caso. Mas corre o risco de ser preso no futuro, de ser condenado. Sim, corre o risco, né? Mas acho que também o ministro Benedito Gonçalves é aquela coisa, é opinião pessoal, interpretação. Eu acho que há dedo, sim, do presidente na PGR. A procuradora que participa da investigação é bolsonarista assumida e amiga assumida de Flávio Bolsonaro. E o governo do estado vai indicar agora, novembro, se eu não me engano, o procurador-geral do estado, que interfere diretamente na investigação de Flávio, nas achadinhas que eu acho que não tem defesa, né? A defesa que tem é protelar. Agora, o ministro Benedito Gonçalves, que decidiu monocraticamente, todas as informações que tenho deles é que ele é uma figura seríssima e um magistrado muito técnico, né? Então, são duas coisas diferentes. Eu não tenho reparos a fazer a decisão, embora tenha visto alguns comentários, né, dizendo que foi precipitado, que a decisão deveria ser dada pelo colegiado, né, do STJ, e não uma decisão monocrática. Seria mais prudente, de fato, mas a lei permite que isso aconteça, tanto que ele afastou e não prendeu, não decretou a prisão do governador. Problemas eleitorais, problemas de justiça, criminais, acompanham o político, infelizmente, né? Existe agora o que muito se especula sobre a tendência de membros do Ministério Público e do próprio Judiciário de adotarem, tomarem decisões de condutas, esperando alguma nomeação, chamar a atenção do presidente Jair Bolsonaro, esperando uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, para as vagas que surgirem durante o seu mandato. Você lembra aquele filme com Madonna, nos anos 80, Procura-se Susan Desesperadamente? Isso não é do meu tempo, não. Deixa de ser... Você está de Estou sacanagem. brincando, porque eu não me recordo do filme. Não, é um título Eu não me famoso. recordo. Então, procura-se uma vaga... Eu lembro. O título é conhecido, mas eu não me lembro da história. É mais em relação ao título mesmo, até porque Madonna para Aras, Humberto Martins, acho que tem uma diferença estética grande, mas enfim.
é o título mesmo. Parece que procura-se uma vaga no Supremo desesperadamente, né? O foco agora dos analistas, né, da área do direito que ficam acompanhando essas decisões monocráticas, logo a suspeita recai nessa esperança que tem o julgador de alçar um voo e conseguir ser nomeado, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. O que não garante nada, né? O ministro que teve papel-chave me fugiu o nome dele agora, meu Deus, papel-chave no mensalão, Joaquim Barbosa, foi uma indicação cavada com Lula por José Dirceu, e deu no que deu, fazendo uma rima pobre aí, né? Uhum. Foi indicado por Dirceu e deu no que deu. Então, chegando lá, o Barroso entrou no Supremo chamando o Petrolão de ponto fora da curva. Hoje lidera a ala aí mais pró-Lava Jato no Supremo. Então, uma coisa é antes, outra depois, né? Mas, de qualquer modo, a gente não pode esquecer que há uma sabatina, né? Os indicados pelo presidente são sabatinados no Senado. E na sabatina, mas não vi nenhum caso, acho que só ocorreu um caso de reprovação na sabatina, na história do Supremo Tribunal Federal. Mas é o filtro. Esse filtro não é bem realizado, né? É sinal de que há ali um grande apelo político também, um compadrio, né? Uma aproximação. Não é qualquer um que chega ao Supremo fácil, não. Tem também, só para lembrar, o exemplo do Fachin, né? Porque chegou a fazer campanha assumida pelo voto para Dilma em 2014. Todo mundo, confesso que eu mesmo tinha receio de que ele fosse... Os excelentes ministros, Ju. Excelente ministro. Se revelou alguém totalmente isento. Já era um autor muito bom no direito civil, né? Um civilista, respeitado, muito preocupado com essas questões, com a igualdade material, né? Por exemplo, nos contratos. E a indicação, para mim, é um exemplo de ministro, é um cara muito sério. Gosto dele. Sim. Não, porque eu sempre falo isso, como as coisas de Supremo, eu, enquanto cidadão, enquanto jornalista, discordo, acho que 70% das decisões de Celso de Mello. E o reputo como talvez um grande ministro do Supremo, não só desse, como da história do Supremo. O Celso de Mello é erudito, ele tem uns votos muito bonitos, muito bem escritos, são verdadeiras aulas de direito fundamental, direitos humanos. Como é matéria de direito fundamental, ele arrebenta, o voto dele é brilhante. Como também não dá para deixar de lembrar que todo mundo fala, inclusive gente que teve aula com ele, de constitucional, que Gilmar Mendes é um brilhante constitucionalista. E é Gilmar Mendes a despeito disso, né? O Gilmar é discípulo do José Carlos Moreira Alves, que já foi ministro do Supremo, que era outro gênio espetacular. O cara foi nota 10 do jardim de infância ao doutorado. Então, Gilmar seguiu essa linha aí. O Gilmar é muito preparado. Preparo ele tem, mas enfim, tem aí também o Toffoli, né? Que foi recusado 2 vezes em concurso para juiz de primeira instância em São Paulo, né? O Toffoli tem se mostrado tecnicamente, escreve muito bem, não concordo com muitas decisões, mas foi uma indicação do PT, né? E ele foi advogado do PT também. Advogado do PT, advogado-geral da União no governo Lula, e daí guindado ao Supremo. Né? Eu não acho que seja coerente, né? Não mantém uma coerência nas decisões, assim como o Gilmar não tem uma coerência assim nas decisões, me parece. Tem uma coerência, se você parar para pensar, coerência política, né? Existe uma coerência política. Não jurídica. Mas eu acho...
Eu até eu brinco com isso com alguns amigos juristas. Com você eu nunca brinquei, não, mas eu brinco com alguns. Porque, logicamente, que o grande jurista alemão Kelsen, ele não é uma referência só de um e de outro, é uma referência para todo mundo. Austríaco. Ele é austríaco, ele é alemão, não? Hans Kelsen. Ele é austríaco? É. Se bem que Hitler foi austríaco e comandou a Alemanha, então não tem muita diferença. Mas vamos lá. Ele adora citar o Kelsen, né? Eu acho que essas provas que ele fez para o juiz de primeira instância não caiu o Kelsen. Porque... Quem gosta de citar o Kelsen, o Dias Toffoli? Adora. Mas quando você está na dúvida, vai na lei. Então, você se torna positivista ao extremo, literalidade. Vamos seguir aqui, que é o mais seguro. Então, para não ter que descer ao exame de princípios, né, vamos tornar a norma mais concreta, dar valor à norma que já existe, que dá concretude aos princípios, e aí eles se tornam... Mas o Kelsen é espetacular, é fundamental. Sim. Kelsen, mesmo para um leigo como eu, já li, embora tenha localizado a nacionalidade dele de maneira equivocada, mas eu já li algumas coisas dele, realmente é um camarada que, independente como pensamento humano, né? É um grande teórico do direito. Não, eu acho que está além do direito, do pensamento humano. Ele compartimenta as coisas de uma maneira muito, muito, muito lúcida, né? A leitura, assim, as obras do Kelsen não são tão fáceis, né, de se compreender, mas tem coisas que você só consegue perceber depois, lendo outro livro, mas ele é fenomenal, ele foi um dos grandes juristas que o mundo já teve. Você sabe que o Brasil teve um grande jurista, Francisco Cavalcante Porto Miranda, um gênio jurídico, foi considerado o maior jurista do século XX numa enquete feita, acho que pela revista Veja. O Pontes Miranda, depois se você quiser perguntar nas próximas entrevistas aí aos entrevistados que sejam da área do direito, você vai ver que o Pontes é respeitadíssimo. O Pontes, ele foi embaixador do Brasil, com 18 anos escreveu a primeira obra, escreveu um tratado de direito privado em 60 volumes, coisa assim, que até hoje influencia, de muito peso, né, doutrinário, de muita carga, muito conhecimento. É um cara que eu gosto muito. Francisco Cavalcante foi membro da Academia Brasileira de Letras. O que eu gosto do Kelsen, falando do Kelsen, só porque ele apesar de ser jurista, ele é considerado como neo-kantiano, né? E, inclusive, a grande obra dele, Teoria Pura do Direito, ele dialoga com o próprio título da grande obra de Immanuel Kant, que é a Crítica da Razão Pura, né? Então, ele faz muito bem essa ponte da filosofia kantiana para o direito. E eu pesquisei aqui um pouquinho, ele nasceu na época do Império Austro-Húngaro. Portanto, não está errado chamar ele de austríaco, mas, na verdade, ele seria tcheco, porque ele nasceu em Praga, né? Então, na verdade... Ele é conhecido como mestre de Viena. Sim, mas ele nasceu em Praga, então de nascimento ele hoje seria tcheco, né? Ele não seria nem austríaco, ele seria tcheco. Mas, logicamente, quando ele nasceu, no final do século XIX, era Império Austro-Húngaro, então, né? Mas, enfim, Kleber, para acabando 9h12, passamos aqui muito do horário. Eleição vereador, só para terminar, perspectiva. A eleição de vereador é uma caixa de surpresa, não sei, é difícil de opinar, né? Eu acho que serão muitos candidatos. E agora tem exigência, né? A participação maior das mulheres, né? Dos negros, importante. Eu acho que o que está faltando também em Campos, né? E isso precisa ser desenvolvido, é a educação para a política. Né? As pessoas têm que participar da vida política, é algo que tem que ser natural, não é uma coisa de político, é coisa do cidadão. O cidadão precisa se interessar pela política, né, para decidir e acompanhar os rumos que a cidade está tendo, para poder opinar, poder cobrar os seus eleitos. Até vou usar isso que você colocou para terminar aqui, para
pelo menos a minha participação, antes de dar as palavras finais. O Armandão aqui citando que o WW foi eleito com a bandeira e a força de Bolsonaro. Todos os dois foram eleitos com a bandeira da nova política, né? Embora, de fato, o Whitson fosse um ex-magistrado, e Bolsonaro é um cara que estava 30 anos já na vida parlamentar, né? Então não dá para chamar de tudo, menos de novo na política. Mas falamos aqui da filosofia, de Kant, que Kelsen tomou como base para fazer a sua teoria do direito. Eu vou citar aqui um filósofo que é pró-saída do bolsonarismo, né? Que é o Olavo de Carvalho. Mas essa frase dele eu gosto muito. E acho que se aplica muito a essa coisa da nova política aí. Cuidado com mudança. Hoje uma árvore você faz cadeira, mas uma cadeira não pode ser árvore. Então, é um bom conselho de Olavo de Carvalho. Né? É um bom conselho. Mas, Kleber, obrigado. O Olavo é um filósofo sofista. Né? Quem escuta que ele seja filósofo, eu acho que, sinceramente, você cobrar formação acadêmica para filósofo é uma besteira. Mas ele tem ele pelo menos tem uma carga de leitura muito grande. Exato. O filósofo. Agora, oi, voltou aí, Kleber. Oi. Repete aí que você ia falar sobre o filósofo Olavo de Carvalho. E a sua opinião acabou não saindo, travou aí a sua conexão. Então, o Olavo é um filósofo da sofista, prega sofisma, né? Ele tem teses que são verdadeiras, premissas que são verdadeiras, mistura ali com coisas ficcionais, né, da cabeça dele, de teorias conspiratórias, e alimenta um grande público que está ávido, né, por essas teorias conspiratórias que confortam o próprio espírito, que o Humberto Eco chama de paranoia social. Muito bem. Muito motivado por aquilo que o Humberto Eco, também semiólogo italiano, filósofo, escritor, disse sobre as redes sociais, né, que deu voz ao imbecil da aldeia. Mas, Kleber, obrigado pela entrevista, sempre esclarecedora, não só você como fonte de jornal e um contato por rede social. Esperemos que não confirmemos aí o Humberto Eco, né? Que não sejamos idiotas ecoando nossas vozes. Pelo menos a esperança é grande. Mas você, pelo menos, tem certeza que não. E agradeço. E suas palavras finais, por favor. Obrigado pela participação, pelo convite que você me fez. Né? Estou muito agradecido. Espero ter contribuído com o debate. A dialética é importante, ouvir outras opiniões. Eu gostaria só de encerrar dizendo para os pré-candidatos para cobrarem, né, ficarem atentos ao relatório de gestão fiscal, aos dados do município, aos dados oficiais, cobrarem posturas que já foram comprometidas, o prefeito se comprometeu a adotar, e isso vai ajudar, inclusive, numa próxima gestão. Então, se quiserem pegar uma administração mais organizada, é preciso que as medidas, que tenha continuidade, né, para que as coisas não sejam estanques na administração pública. É preciso que as medidas já sejam adotadas, que o prefeito procure encaminhar as coisas da melhor forma, buscando o interesse público acima de qualquer outro. Mas muito obrigado a Cláudio e você, Luiz, pela oportunidade. Um abraço, Kleber. Nós que agradecemos aí. Kleber, só me dizer uma coisa. Na prova para advogado da UEF, caiu o Kelsen? Olha, eu não me recordo não, mas Kelsen está sendo cobrado. Costuma ser cobrado ainda nos concursos. Mas esses dois que estão com o Toffoli fez, ele deu azar, hein? Um abraço, Kleber. Obrigado. Obrigado aí. Um abraço aí. Anunciar, Cláudio, se você me permite, e Kleber também, amanhã, fechando essa semana a discussão da crise financeira de Campos, e as pessoas que participaram, né, vão estar entrevistando aqui o economista e diretor da UF Campos, professor Roberto Rosendo. Perfeito. A partir das 7 da manhã. Se Deus quiser. Deus permitir. Um abraço, Aloysio, bom dia. Bom dia mais uma vez, Kleber.
Nosso abraço e carinho aí, muito obrigado. E ao pessoal que nos acompanhou aí em casa ou no trabalho, onde for, pelas redes sociais, ouvindo a rádio também, nosso muito obrigado e até amanhã com mais um Folha no Ar, primeira edição. E você segue aqui na Folha FM com muita música e informação. A partir de agora, o Folha no Ar volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.